Tem uma canção que diz que o melhor dia é poder voltar. Eu me senti privilegiado, mimado por Deus quando tive o privilégio de estar aqui ministrando a palavra de Deus, e hoje estou tendo o privilégio de retornar. E eu quero que vocês saibam que a gente lá no Rio acompanha o que Deus tem feito aqui. Eu até cronometrei aqui, porque nós vamos terminar dentro do horário. Temos algumas coisas ainda que Deus tocou no coração do nosso pastor Alexandre para fazer. Eu queria só ler um texto, na verdade um versículo só, em Josué capítulo 1, apenas o versículo 9. Vocês vão entender porque é o pano de fundo para o que Deus ministrou ao meu coração nesse primeiro culto de família. Eu já quero declarar que esse culto vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, não só hoje. Eu quero declarar que essa igreja, nos cultos de quinta-feira, prepare-se, esse culto da família vai ser um porto seguro para a gente que está desesperado. Eu quero declarar que a maior recuperação de família que já aconteceu aqui nesse lugar vai acontecer a partir desse culto de família. Eu quero declarar isso, eu estou declarando como profeta de Deus para a tua vida. E olha, eu vou falar uma coisa para você, acredite se quiser, Deus fala algumas coisas comigo. E Deus conversou comigo sobre hoje. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Não só hoje. Hoje é só o start. Você vai sair daqui armado e perigoso contra Satanás. E você vai sair daqui com a certeza de que não há nada no campo do impossível e no campo do inimaginável para o teu Deus. Eu quero dizer que a tua família vai ser exemplo para muitas famílias, e eles procurarão o Senhor por causa da tua família. Eu quero declarar que no colégio, gente que nunca quis Jesus vai querer Jesus por causa do teu comportamento, o comportamento dos teus filhos. Eu quero declarar que os vizinhos que não quiserem Jesus vão querer se mudar de perto de você, porque todo mundo que mora perto da tua casa vai aceitar Jesus. Eles vão querer Jesus por causa de você. Estou sendo profeta para a gente aqui. Josué capítulo 1 versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tão somente ser forte e corajoso. Eu sou um pregador, já fui cantor, já fui back vocal, tive o privilégio de fazer back vocal para muitos cantores. Já tive banda, não tão boa quanto essa, mas já tive banda. Depois cantei com Lilian. Tive o privilégio de ser, pastor Dilon, aqui é um amigo pessoal, tive o privilégio de ser back vocal da Exla durante muitos anos. Participei do DVD da Exla até tocar o céu, como back vocal. Participei de praticamente todos os projetos da Exla e de vários cantores. Nasci num lar abençoado, nasci no Evangelho. Meu pai foi pastor, já dorme com o Senhor. Minha mãe vai completar agora em março 80 anos. E sou um de 7 irmãos, não cheguei igual ao pastor Odilon, mas 8. Mas minha mãe perdeu 4. Eu vi minha mãe mais grávida do que... Passei a minha vida vendo minha mãe grávida. De vez em quando eu vejo a barriga da minha estufada, eu falo: mãe, tem alguma coisa errada? Ela fala: não, meu filho, é gases. Porque eu vi minha mãe grávida a vida toda. Estou dizendo isso tudo para dizer que fui criado num lar abençoado, um lar com dificuldades inerentes à vida que nós vivíamos, mas crescemos na presença de Deus, fomos criados no temor do Senhor. Eu conheci a Lilian com 16 anos de idade. Ela tinha 16 anos. E eu estava num evento tocando para Banda Rema. Tinha uma banda chamada Banda Rema. Quem tem idade para assumir aí, talvez tenha ouvido falar. E a Lília me viu tocando. Eu costumo dizer para quem é solteiro, eu sei que tem alguns solteiros aqui, uma boa dica: toca um instrumento. Um instrumento dá um charme extra que você não tem sem o instrumento. A Lília me viu tocando guitarra, eu tocava guitarra. Não, você nem tinha esse cabelo estiloso. Mas eu tocando guitarra, a Lília falou: rapaz, foi a guitarra, não fui eu, foi a guitarra. No final das contas, eu larguei a guitarra e peguei a Lília. Nós nos casamos, tivemos um casamento abençoado.
Eu casei, a Lília era presbiteriana, eu nessa época era wesleyano, casamos na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Tivemos um casamento abençoado, que eu nunca nos meus sonhos mais dourados imaginei que pudesse ter, mas a Lília, ela foi criada numa casa abençoada, próspera, e nosso casamento foi um casamento para 600 convidados, na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O pastor Dilon foi, estava lá, Estela estava, casamos com pompa e circunstância. Eu, olhando para as fotos até hoje, eu fico imaginando, rapaz, minha sogra é maravilhosa mesmo, porque ela gastou um dinheiro, e casamos lá, foi um casamento abençoado. Tivemos a Sofia, nossa filha Lília perdeu um bebê, depois tivemos a possibilidade, ela fez um tratamento e conseguiu engravidar depois de perder um bebê. Aí nós fomos morar, nessa época eu morava lá no Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra, e fui morar na Barra da Tijuca. Foi quando começou a Advec Recreio, foi inaugurada a Advec Recreio. A Estela, que falou conosco, olha, o pastor Silas vai montar uma igreja da Advec Recreio, já estamos aqui e tal. A gente ainda estava indo para a Wesleyana lá em Santa Cruz, nos finais de semana, aquela correria. E aí, quando começou a igreja, nós tivemos o privilégio de estar no primeiro dia da Advec Recreio. Primeiro dia, nós junto lá com todos, lavamos a igreja, todo aquele projeto, aquela coisa doida de inauguração, que tudo fica para em cima da hora. Eu não sei o que acontece na inauguração, tudo, pode estar dando tudo certo. Quando chega no dia, eu estava em Portugal agora, na inauguração da igreja de Portugal, eu quase matando os portugueses, falando, vai demorar? Aí o português, só um bocadinho. Falei, um bocadinho, vamos embora com esse pastor Silas, vai chegar, você não tem noção do que é o pastor Silas chegando aqui, igual um rolo compressor, vai matar, você vai pegar bacalhau, vai tacar na cabeça de você, faz isso logo, pelo amor de Deus, né? E a gente, lá no Recreio, começamos a igreja assim, e inauguramos lá. Nós começamos um ministério de louvor, e o pastor Jarmuth brincou que foi o ministério de louvor dos sonhos, porque nessa época, o ministério de louvor chegou. Quem é o ministério de louvor? Estela, Lislane, na época Bruna Carla, a Pâmela, o Nani Azevedo, Lilian, o William Nascimento. O pastor Jarmuth falou, como é que está o louvor? Eu falei, pastor, tem essa turminha aí. O pastor falou, nossa, porque eu conheço vocês de algum lugar. Começamos com o ministério de louvor abençoado lá, e depois de algum tempo eu fui chamado para ser ministro de louvor. Comecei a ministrar o louvor, e junto a isso também comecei a ser discipulado pelo pastor Jarmuth, pelo pastor Odilon, que já era, o pastor Jarmuth era o pastor, e o pastor Odilon era o pastor auxiliar do Recreio. E comecei a ser discipulado, e pastor Jarmuth, pastor Odilon foram me incentivando. Eu comecei a pregar a palavra aos poucos, e comecei a ministrar junto ao ensino, né? E nós tivemos o privilégio de estudar na FAECAD juntos, eu e o pastor Odilon. E aí eu virei pastor. A minha consagração foi muito diferente, assim, porque eu, sinceramente, apesar de, depois de algum tempo, começar a entender que era um caminho que Deus estava escolhendo para mim, não tinha a expectativa de que seria tão rápido. E eu fui consagrado ao ministério pastoral. O que eu vou dizer aqui para vocês, e está sendo transmitido, talvez vai chocar alguns, mas é o primeiro culto da família. E eu li aqui sobre coragem. Eu preciso falar com vocês umas coisas aqui que eu considero que sejam importantes, ou para te proteger, ou para te confortar, ou para te confrontar. Mas no final de tudo, queridos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sou um pregador, e como pregador eu prego a palavra. Não tem uma maneira assim meio expositiva de pregar, eu gosto de pregar como eu converso, mas eu sou um pregador. Eu entendo também que nós não podemos viver de um testemunho só. Não tem crítica nenhuma para fazer para quem dá um testemunho só, mas eu entendo que meu Deus é um Deus de coisas novas, né? Então eu não acredito que eu vá viver de um testemunho só. Por exemplo, todos aqui têm um testemunho para dar hoje, de um milagre. Qual o milagre que aconteceu sobre você hoje? Você está vivo. Cada dia que se repete é um milagre novo. Tem gente que ontem dormiu e falou até amanhã e não acordou hoje. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Milagre. Então Deus tem muitos milagres para fazer na nossa vida, e tem feito. Mas eu quero falar, já que nós estamos falando de família, de um milagre que Deus fez na minha vida
na minha família. Eu digo isso, e eu já vou dizer já de cara, eu não vou economizar absolutamente nada no que diz respeito a mim. Eu vou guardar a proporção de que nós estamos num evento público, então tem algumas coisas que eu, por uma questão de ética, eu não posso falar. Quem vai conseguir pescar? Quem não conseguir pescar é porque não está na idade de pegar peixe ainda. Então fica quieto aí, fica tranquilo. Disse para vocês que eu casei, tive um casamento abençoado. Disse para vocês no começo da minha trajetória, como ministro de louvor, como cantor. Eu só preciso dizer uma coisa para vocês que é muito constrangedora, mas infelizmente eu tenho que dizer. Eu já pesquisei pastor Dilon. O pastor Dilon é filho do pastor José Santos, que foi o fundador da nossa igreja. Eu pesquisei e eu descobri que lá na nossa sede, nenhum pastor, ele foi direto, sem passar, sem ser diácono, que foi direto do ministério de louvor para o ministério pastoral. Eu fui o primeiro na história da nossa igreja. Até então, quando o pastor Silas veio, acabou o presbitério, a gente tinha até os diáconos, obreiros. Lógico que eu aprendi todas essas coisas, fiz o curso do CDM lá da igreja, mas eu não fui diácono, só fui ministro de louvor. Eu me lembro que na consagração, no dia da minha consagração, me chamaram para uma reunião de ministério lá, e o pastor Silas falou assim: olha, todos que eu vou consagrar aqui são pastores que vão dirigir igrejas, só um que eu vou consagrar inicialmente, porque Deus mandou, e eu não consagro ninguém, eu só reconheço a unção que está sobre a vida de alguém. O pastor Silas falou, e eu fui consagrado. Comecei a prova, aquela prova, nome limpo, todas essas coisas. O pastor falou em outubro, e em janeiro eu fui consagrado pastor. Em março eu estava disciplinado por adultério. Eu entrei para a história também da Penha. Eu fui o primeiro pastor que fui consagrado em janeiro, e 2 meses, não tem, já pesquisei, não tem ninguém que conseguiu essa proeza. Fui consagrado em janeiro, em março. Aí você vai perguntar, a gente tem que correr com o tempo, você vai perguntar, o que aconteceu? Eu não tenho outra definição, me perdoe, os mais clássicos. Eu endemoniei. Não tem outra explicação. Agora, foi culpa de Satanás? Não, ele só foi diabo. Diabo é diabo. Olha o que Tiago vai dizer: ninguém sendo tentado, diga, por Deus fui tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Não vai citar o diabo aí não. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Tradução, inclinação. A concupiscência gera o pecado. Onde primeiro? Aqui. Que uma vez consumado, aqui, gera morte. Então o processo, pastor, como que aconteceu isso? Simples. Parei de orar, comecei a ler a Bíblia só para pregar. Sabe aquelas mensagens que você fica, vai virar, isso aqui vai virar. Isso aqui, cara, isso aqui com o tom certo, com a dose certa. Foi culpa do pastor Silas? Claro que não. O pastor se enganou? Não, você vai entender que não. Foi o quê? Foi o que abriu uma porta para Satanás. E Satanás, ele não precisa nem de uma porta, ele precisa só de uma fenda. Ele não respeita protocolos, ele não é educado. O Espírito Santo sim, Jesus sim, Satanás não. Ele só precisa que você abra uma fenda. E eu abri. Caí em adultério. Deixa eu piorar mais um pouco aqui, porque se eu falar adultério, parece que é uma coisa isolada, um ato, um acidentezinho, cair. Não, vou botar no plural, adultérios. Adultérios. Vou botar no plural porque eu não vou me refrescar aqui não estou preocupado com isso. Pastor, isso foi culpa de quem? Porque a psicologia vai dizer que todo divórcio, 50% é culpa de cada um, dos cônjuges. As contas da Lília, ela paga com Deus. Eu não tenho absolutamente nada para dizer contra a Lília, porque não tem nada que justifique uma traição. Não tem nada que justifique. Se alguém te roubou, você vai virar assaltante? Se alguém matou alguém da sua família, você vai virar um criminoso? Não vai, não justifica. Aí, o que aconteceu? Eu descobri que eu era famoso. Porque você não se iluda, você não sabe o quanto você é famoso até você cair. Porque Satanás não deixa só você cair, ele te expõe. E às vezes Deus permite que você seja exposto, porque se você não for exposto, você não toma vergonha na cara, não se alinha, não se apruma. Então Deus pega do limão e faz uma limonada. Caí. Tenho que dizer para vocês que foi com mulher.
porque me ligaram na ocasião. Rapaz, o que aconteceu? Eu falei, é verdade, mas foi com mulher ou foi com homem? Porque hoje em dia está difícil. Eu ainda tive que explicar isso. Tive que explicar, estou falando sério. Hoje a gente ri, vocês estão rindo, que não foi vocês. Eu falei, não, foi com mulher. Por que eu não cito? Eu já dei esse testemunho algumas vezes. Por que eu não cito o nome de pessoa? Porque Deus dá chance para todo mundo de recomeçar. Eu não estou interessado em falar de ninguém, só cito minha esposa que está aqui presente e estou me citando. Caí. Quando caí, foi uma coisa. Tem umas coisas que só acontecem comigo. O pastor Silas estabeleceu um jejum de 21 dias na nossa igreja. Aí, eu com a mente completamente cauterizada, totalmente louco, de pedra. Nessa situação de adultério, comecei um jejum com a Lília. Quando terminou o jejum, e o pastor falou, coloca o que você quiser nesse jejum. Eu fui orar, eu fiquei pedindo para Deus abençoar a minha vida, para Deus me guardar, para Deus abençoar. E a Lília falou, pela minha família. Quando nós terminamos o 21º de jejum, a Lília me chamou e falou assim, vamos agora entregar o jejum. Eu falei, vamos entregar o jejum. A Lília foi, demos as mãos, oramos. A Lília já tinha descoberto o adultério. Só que a Lília tinha me poupado. Por quê? Porque eu comecei a chantagear a Lília. Como que eu chantageei? Como todo mundo chantageia. Eu vivia do ministério, eu trabalhava para a igreja. Comecei, Lília, pelo amor de Deus, quando a Lília descobriu, que a Lília descobriu primeiro assim, ela botou um telefone para gravar no carro. Cuidado vocês, homens, para fazer besteira, ó. Telefone. Botou um telefone para gravar. Eu cheguei com aquela cara de santo. Não, de jeito nenhum. Ela me mostrou a gravação. Falei, é eu falando aí mesmo. Sou eu falando. Mas aí a Lília sofreu, tomou aquele baque, mas guardou e ficou tentando administrar a situação, difícil para ela. E eu falando, se você falar, ela pensou inicialmente logo falar com o pastor. Eu falei, não, se você falar, eu estou perdido, vai ser uma vergonha. E aí, olha só, aí ela ficou nesse conflito. Só que quando acabou o jejum, Deus revestiu a Lília de uma coragem. Quando terminamos o jejum, falamos assim, amém. A Lília falou, eu vou bem falar com o pastor. Eu falei, não fala não. Falou, vou falar. Inclusive já até liguei para ele ontem e marquei reunião hoje. Vou falar com ele. Aí já não era pastor Jarmuth, já era pastor Christian. Aí chamou o pastor Christian chegou e falou assim com a gente, isso aqui não é bom para mim, eu não vou administrar isso aqui não, eu vou chamar o pastor Silas. Aí eu me desesperei completamente. Aí fui disciplinado, mas não teve muita, porque o pastor só me tirou do altar, eu fiquei sentado na frente. Alguns começaram a perguntar o que aconteceu, ninguém falou muito, a igreja sendo discreta. Aí a pastora Elisete, o pastor Jarmuth antes e a pastora Elisete arrumaram uma psicóloga para mim, doutora Marisete. Pensa numa mulher sensacional. Eu fui para lá e ela me falava as coisas, eu falava, isso mesmo. Estava nem aí porque ela estava falando. Pastora Elisete me mandou para o Moriá. Gente, aquela mulher, pastora Euzenete, é uma mulher de Deus. Eu fui para o Moriá, pensa num cínico. Eu fiz tudo que no Moriá faz. Não posso falar porque tem umas coisas que são segredo. Mas eu fiz tudo que tinha no Moriá. Eu chorei, eu me rolei, eu fiz tudo. Quando terminou o Moriá, depois de 5 dias, a pastora Euzenete, ela faz uma rápida entrevista com as pessoas para falar sobre o encontro. Sabe o que a pastora Euzenete falou para mim? Ela entrou e falou assim, e aí meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como é que foi o encontro para você? Tremendo. Foi tremendo, pastor. Ela falou assim, você não deveria sair daqui não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você não me engana. Eu falei, não, mas eu tenho muitos compromissos e tal, e saí. Meu casamento começou a ficar balançado, por quê? Porque eu fiquei com raiva da Lília ainda. Porque ela me entregou por causa dos meus pecados. E aí, nessa relação de amor e ódio, aquela convivência difícil, a pastora Elisete arrumou uma outra psicóloga para nós dois. Para mim e para a Lília, doutora Silvana. Outra psicóloga top. Ela é da Sala Nossa Terra, da confiança da pastora Elisete, uma mulher top. Eu sou um pouquinho inteligente, meu QI é um pouquinho. Eu consegui fazer a psicóloga ficar contra a Lília.
Nas nossas sessões, eu consegui fazer a Lília ficar na defensiva, até o momento da psicóloga falar: ô Lília, mas você tem que rever. Mas eu consegui reverter. Diabólico isso. Não era Deus que estava me inspirando, não era o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso. Estou no altar de Deus. Satanás, ele dá mecanismos naquilo que lhe interessa, mas não se iluda. O objetivo dele é te matar. E aí eu fui enganando. Só que como o Espírito Santo, ele também trabalha, e a Lília estava com uma cobertura de gente boa, a pastora Elisete, a Eixla, o pessoal da igreja ali que começou a conversar com a Lília. Aí sabe o que a Lília fez? Um belo dia, na reunião, eu estava com tudo, tá? Com a psicóloga. A Lília chegou e falou assim: Marquinhos, olha só, você tem a última oportunidade hoje, porque o que aconteceu? A moça foi para o exterior, mas eu continuei, até por raiva, e também tem um misto de raiva, de chantagem, de uma série de coisas que permeiam a um relacionamento. Eu não posso entrar em detalhes aqui, é uma coisa para encontro de casais fechado, não tem problema de falar numa próxima vez. Eu mantive uma comunicação, e aí a soma da comunicação com tudo que estava acontecendo fez com que a Lília me desmascarasse de vez. Eu fui para uma das reuniões, a Lília estava particularmente com um semblante pesado, e eu me lembro como se fosse hoje, que ela parou na casa do Nani, falou: eu tenho que pegar um negócio na casa do Nani. Aí subiu lá no Nani, depois fomos para a doutora Silvana. Chegamos lá, a doutora Silvana e a Lília falaram assim: Marquinhos, você tem a oportunidade hoje de falar tudo que você fez, de arrumar a tua vida, de confessar, para que você se limpe, para que você se livre, para que você caminhe para um novo tempo. Aí sabe o que eu falei? Falei: não tem mais nada para falar, já falei tudo, estou cansado de ser acusado. A Lília sabe o que fez? Pegou um maço assim, das conversas transcritas, falou aqui, ó: a doutora que eu pensava que eu estava enganando, o Espírito Santo falou com ela também. Ela, a doutora, pagou para a Lília, porque a Lília não estava com cartão na hora e tal. Ela deu a Lília, comprou um cartão, um programa espião, aquele programa que varre todas as suas coisas na internet. Uma boa coisa, programa espião. Para alguns para alguns não. Programa espião, vê tudo, vê tudo. A Lília estava com tudo transcrito, tudo que eu botei de e-mail, tudo quanto é conversa de Skype, tudo estava transcrito. A Lília chegou e falou: foi você que disse essas palavras? Eu fui me reconhecendo em cada uma delas. A Lília disse: Marquinhos, esse casamento acabou. Eu já tinha sido disciplinado, mas já estava quase voltando. Aí eu fui disciplinado pela segunda vez. A primeira vez o pastor Silas foi bem paternal, só que da segunda vez ele não quis nem conversar comigo. E aí eu fui disciplinado, como é de praxe, porque a quem muito dado é muito cobrado. Continuei aos trancos e barrancos, mas chegou uma hora que a Lília não aguentou mais e falou: Marquinhos, vai embora, porque eu não aguento mais ver sua cara. E a Lília me mandou embora de casa. Eu me lembro que na Erlavec, no ano que a gente separou, foi um bombaço. Meu telefone tocou, parecia até que eu era um popstar. Porque na Erlavec a Lília foi, a gente cantava sempre junto na Erlavec, e nessa Erlavec eu não estava, e começaram a perguntar, a Lília teve que falar que nós estávamos separados, o que aconteceu. E aí começou, você sabe que notícia ruim espalha rápido. E aí todo mundo começou a comentar, e as pessoas me perguntando, e aquela coisa, aquela luta. Então, pastor Silas mandou fechar minha agenda, que eu estava já com um compromisso, já pregando. Eu não tinha agenda mais mesmo, porque acabaram com minhas agendas todas. Quem é que me convidava? As pessoas só ligavam, desmarcando, e eu estava mesmo em disciplina. E aí o pastor Cláudio Duarte entrou na jogada, porque ele na Lavec foi conversar com a Lília, ele sabendo, e como ele é um amigo de muitos anos, ele chegou para a Lília. Poucas pessoas sabem aqui, mas o pastor Cláudio, quando começou, eu impulsionei, ajudei muito o pastor Cláudio, como amigo, e o mérito é todo dele, porque ele é um talento, mas Deus usa pessoas, né? E quando o pastor Cláudio era apenas o Claudinho, eu que gravei os primeiros DVDs do pastor Cláudio, eu que filmei, eu mesmo filmei. Pra vocês terem ideia, o primeiro DVD do pastor Cláudio, Eu Não Desisto Nunca, eu filmei escondido dele. Ele era tão tímido que ele falou comigo: não, vou travar e tal. Eu botei as câmeras, quando chegou um pouco antes, ele me chamou e falou: Marquinhos, pelo amor de Deus, não filma não, porque aí eu fui e falei com ele: ó, não vou filmar não, então, mas as câmeras estão aqui, vou deixar aqui para não pegar mal, vai, agora vai mexer. E quando ele começou a parte, rec, filmei. Aí eu me lembro que quando eu levei o DVD para ele editado, eu mesmo gravei, para você ter uma ideia, era tão pobre o negócio, que eu mesmo gravei a locução: ouça agora uma mensagem que vai, eu que gravei. Mostrei para ele, ele chorou. Ele falou: rapaz, eu tenho chamada. E aí
fomos amigos, né, durante bastante tempo. E por causa disso, na Slavec, o pastor Cláudio já era o Cláudio Duarte, que é conhecido. Ele chamou Lília e viu que a Lília estava irredutível. E ele falou: Lília, a Lília falou com ele, aliás: pastor Cláudio, o senhor pode ser o Natan do Marquinhos. Você pode ser o Natan do Marquinhos. E aí o pastor Cláudio me ligou e falou: irmão, quero amanhã, quando acabou o Slavec, voltou e falou: eu quero que você vá trabalhar para mim. E eu fui, até porque eu não tinha outra coisa para fazer. O pastor Cláudio falou: você vai cuidar da minha agenda e eu vou te ajudar, para Deus te levantar. Aí ele falou: você quer que eu seja seu mentor? Aí eu achei tão fofo ele falar mentor, né? Porque, poxa, eu me senti o Urso Panda sendo treinado pelo aquele cara, Karate Kid, que tem coisa. Ele falou: eu posso ser seu mentor? Aí eu falei: poxa, pastor, para mim é uma honra, um privilégio. Ele falou: então tá, a partir de hoje eu não sou mais seu amigo, porque o mentor não está interessado no que você sente, está interessado no que você pensa. Então a partir de agora nós não somos mais amigos. Eu não sou Claudinho, eu sou pastor Cláudio. O pastor Silas já está sabendo, ele contou para o pastor Silas, falou com o pastor Silas, comunicou para o pastor Silas, porque eu era membro lá. Falou: a partir de agora você vai cuidar da minha agenda. Eu virei quase um escravo do pastor Cláudio. Virei quase um escravo. Eu estou falando assim de coração. Por quê? Porque eu precisava ser treinado, eu precisava ser curado, eu precisava ser desintoxicado. Entende? Então não dava para ele fazer um tratamento comigo, tipo: ô querido, somos corpo. Não dava. Primeira ordem que ele me deu: vai morar com a sua mãe. Falei: não vou morar com a minha mãe de jeito nenhum. Eu tenho casa, não vou morar com a minha... Não, eu dou um jeito. Ele falou: não, vai morar com a sua mãe. Falei: por quê? Você acha bonitão, vai ficar sozinho, solteiro, morando aí largado? Mandou morar com a minha mãe. Segunda coisa, ele pegou meu carro, aquele Honda. Pegou meu carro, falou: me dá a chave desse carro aí. Aí me deu a chave do carro, eu dei a chave do carro. Falei: o que você vai fazer? Ele falou: um upgrade no teu carro. Voltou com um Corsa, sem direção hidráulica, 1.0. Ele falou: um adúltero igual você não precisa ficar andando de carrão aí não. Pastor Cláudio não tem nada de engraçadinho, gente. Ele é uma fraude, ele não é engraçado. Ele não é engraçado, ele é um mentor cruel. Estou brincando para dizer que ele é um homem muito sério. Quem vê o pastor Cláudio, às vezes eu vejo as pessoas falando: é um engraçadinho. Você não sabe o pastor Cláudio no dia a dia. Eu tenho até hoje procuração do pastor Cláudio para comprar e vender, para você ter uma ideia. Eu conheço a vida do pastor Cláudio na sua essência. Pensa no homem correto, um homem de Deus, e um mentor cruel. Um mentor cruel, mas cruel mesmo. Eu vou correr aqui com o tempo. Pastor Cláudio, ele começou a me discipular. Marquinhos, todo dia você vem 7 horas da manhã, toma café comigo aqui em Xerém. Tinha um bar em Mantiqueira, onde o pastor Cláudio bebia antes de ser crente, que ele tem o hábito, não sei se continua hoje, mas o hábito de tomar café nessa padaria. E ele paga café para uma galera e evangeliza, no lugar onde ele era bêbado. Ele falou: a gente todo dia toma café lá, e depois você vai para o escritório. Aí eu chegava lá, tomava café com ele, comia um pãozinho com queijo, ia para o escritório e comecei a fazer a agenda dele, que é essa coisa louca. Fazer a agenda do pastor Cláudio Bart é uma coisa de doido. E ele botou tudo na minha mão, falou: organiza tudo, passagem e tal. Eu chegava lá 7 horas e o telefone não parava de tocar, e aquela coisa toda. E de vez em quando ele chegava lá no escritório e falava: e aí, tudo bom? Tá. E nesse inteirinho, a Lília, a gente estava separado. A Lília começou a trabalhar com a Estela, porque a gente já não cantava junto. A Lília começou a viajar com a Estela e com a Cassiane, que a estavam discipulando. Eu fiquei com o pastor Cláudio lá na minha mentoreação. Primeira coisa que ele falou comigo, depois do carro, ele falou: já falei com o pastor Silas, eu quero que você vá para a igreja todo culto, e que você esteja no primeiro banco, que eu quero que todo mundo te veja. Gente, o nosso pastor é um pastor de família, pastor Silas. Pastor Silas bate em adultério, mas com força. Gente, vocês não têm noção do que é você ir para Penha. Era o templo antigo, não era o novo não. Você não tem noção do que é para o templo antigo lá. E toda vez que o pastor Silas falava sobre adultério, parece que apagava todas as luzes. Eu acendia uma luz assim, em cima da minha cabeça assim. Teve um dia que o pastor Silas pegou tão pesado que eu saí com dor de cabeça, com enxaqueca. Eu saí falando assim: eu sou um adultério, eu sou um adultério, eu sou o adultério Silva Menezes, meu nome é adultério. Outra coisa que acontece, que eu tive que experimentar, e por isso que era importante ir para a igreja, ficar no primeiro banco. O pastor Cláudio falou comigo assim: você precisa ser olhado. As pessoas precisam olhar para você se sentir desconfortável. E era mesmo. Porque quando a gente pega o adultério, eu vou falar uma coisa para você: o adultério é um pecado que te deixa meio leproso.
Por quê? Não é maldade das pessoas não, as pessoas não sabem o que fazer contigo. Amigos, eu sei que são amigos que não se aproximaram porque tu não sabe o que falar. Tu não sabe o que falar. Aí o que acontecia? Agora, amigos falavam assim comigo: paz, Deus te abençoe. Paz. Tinha uns que faziam assim para mim, de longe. Por quê? Porque é constrangedor, gente. Eu não culpo, não tenho, sério mesmo, não tenho nenhum tipo de rancor sobre nenhuma das pessoas que ficaram sem graça de falar comigo. Por quê? Porque é natural. Ninguém gosta de ver você caído ali e falando: meu Deus, quantas coisas passavam na mente das pessoas. E eu ali. Para acabar de completar, a Lília foi para o Largo do Bicão, porque a Êxtila e o pastor Dilon estavam no Largo do Bicão. A Lília ficou congregando lá com a Êxtila. Mas a Lília esporadicamente ia na sede. A gente ia separado de corpos. Não tínhamos divorciado ainda, mas separado de corpos. Aí a Lília ia lá na igreja, eu ficava olhando a Lília linda. Eu ficava: meu Deus do céu. Porque aí começa a cair a ficha. Aí você começa a fazer conta: gente, eu sei meu tamanho. Eu sei o tamanho da minha boca. Eu sei que eu sou feio. Eu sei. Eu sei que Deus foi bom comigo. E não tinha guitarra que fizesse a Lília voltar para mim agora. Não tinha guitarra, não tinha nada. Teve um dia que o pastor Gisel Lima aconteceu um negócio que foi fantástico. Olha o constrangimento dos amigos que não sabiam o que fazer com a gente. O pastor Gisel Lima gravou um CD e a minha esposa Lília, ela é fonoaudióloga com especialização em voz. E Lília acompanha muitos cantores em estúdio e tal. Aí teve um dia que o pastor Gisel foi pregar e lançar um CD dele, um dos CDs dele. Aí ele chegou e falou assim: eu tô lá na igreja, tô lá no meio do banco, lá escondido para ninguém me ver, porque ali eu já vi ali lá na frente. Aí o pastor Gisel falou: irmãos, eu vou cantar agora e tal. Aí cantou a primeira canção. Depois ele falou: irmãos, olha só, para quem não sabe, a doutora Lília está ali, ela cuidou da minha voz, me acompanhou no CD. Eu vou cantar um hino aqui, eu vou cantar uma música aqui, que ela fez uma participação especial. Irmã Lília, vem aqui adorar a Deus. Você pode aplaudir pela vida da Lília? Aí a Lília veio, gente linda, a Lília subiu, a igreja aplaudindo. Aí o pastor Gisel me viu, ele não sabia o que fazer. Aí ele: irmã Lília, isso aí, que bom. Ô Marquinhos Menezes, Deus te abençoe, querido. Foi pior do que... Você está entendendo? Ele não sabia o que fazer comigo. Aí ele adorando com a Lília, e gente do meu lado assim, ó, para mim assim, ó. Permanecer é importante. Eu li aqui sobre coragem. Todo dia que eu ia para a igreja é um exercício de coragem. Estou falando de mim, estou falando um pouco da Lília, porque deixa eu te falar, a Lília, ela fez o possível e o impossível para que eu me aprumasse. A Lília me mandou embora. Quando a gente fala assim, me mandou embora, quem manda embora parece que é cruel. Não. Ela chegou no ponto que falou: esse cara precisa ser tratado com Deus, esse cara é louco. Porque eu usava todas aquelas coisas que eu usava. Sou homem de Deus, hein? Fala assim comigo não. Aí eu fui sendo tratado. Estou correndo com o tempo aqui. No meio do tratamento tinha umas coisas engraçadas com o pastor Cláudio. Teve um dia que eu cheguei tão arrasado lá no escritório. Por quê? Porque eu comecei um relacionamento muito difícil com a Lília por causa da Sofia. Gente, o que uma separação provoca num filho? A tragédia que é para uma criança. Eu e Lília em batalhas, porque a Lília não tinha interesse nenhum que eu ficasse perto da Sofia. Ou seja, ela não fazia por maldade. Ela só não queria parar a vida dela por causa de mim. Então, se ela tinha que sair com a Sofia, ela saía com a Sofia. E eu ficava naquela luta. Minha sogra que me amava, eu falei do meu casamento, minha sogra ficou muito chateada, meu sogro tinha falecido. Abre e fecha aspas. Minha sogra casou com a Lília. Entendeu o que eu estou falando aqui? Meu sogro faleceu. Os dois irmãos da Lília se casaram. A avó, minha sogra, ficou sozinha. Quando a Lília se separou, ela falou: fecha o apartamento, vem morar comigo. Ela casou com a Lília. E tinha a Sofia de filha, a netinha do coração. Então não havia já no psicológico da minha sogra interesse nenhum de que nós reatássemos o relacionamento. Eu estou falando de forma humana, para você entender. Não é maldade não. Ficou conveniente para ela. E qual é a mãe que gosta de ver a filha sofrer? Para ela, a filha estava muito melhor estando com ela no conforto da casa, com a filha sendo criada por ela. Minha sogra é uma mulher de posses, graças a Deus, abençoada. Está lá com a Sofia hoje. Então, eu ficava com o pastor Cláudio e administrando. Aí teve um dia que eu cheguei lá muito arrasado no escritório. Falei: pastor Cláudio, hoje eu estou no fundo do poço.
Eu pensei que o pastor Cláudio fosse falar: que isso, Marquinhos? Não se entrega não. Deus é fiel. Ele falou: tá mesmo. Tu tá no fundo, mas do fundo mesmo. Eu falei: que isso? Ô pastor de família. Ele falou: tá no fundo. Ele falou: só tem uma coisa, meu filho. Você está no fundo do poço, mas você já não está deitado, você está agachado. É porque o poço que você cavou é muito fundo, então não dá para ver ainda você. Mas se você se mantiver firme, se você tiver coragem, se você enfrentar, aos pouquinhos vai entrando terra dentro do seu poço. Vai aparecer primeiro sua careca, depois vai aparecer teu nariz, e um belo dia as pessoas vão ver que Deus te tirou do fundo do poço. Fica firme. Falou isso comigo. Isso foi um combustível que logo passou, porque eu fui fazer uma viagem com ele. A gente estava no avião, aí eu falei sobre o Beach Park. Tem aquele Beach Park, aquele parque temático aquático lá. Aí eu falei: pastor Cláudio, eu já fui no Beach Park. A gente sentou no avião, porque eu comecei também a viajar com ele. Ele me botou para ser vendedor dos DVDs dele. Você vê, eu que primeiro tinha falado, a primeira tiragem de DVD dele eu que fiz. A partir daí, ele mandava vender os DVDs dele. Eu chegava na igreja lá, eu ficava lá nos DVDzinhos dele. Depois eu fiquei sabendo que a única preocupação que ele tinha é se eu comi. Ele mandava: pessoal, ele comeu? Vê se ele dá comida para aquele. Come igual um dragão, dá comida para ele. Ele falava para o pessoal das igrejas. Ele não me apresentava para lugar nenhum. Olha o tratamento de Deus. Ele não me apresentava. Eu chegava nos lugares. Ele chegava no quarto do hotel. Eu já tinha visto o quarto. Nunca fiquei num quarto com ele. Nunca. A gente ficava em quarto separado. Ele chegava assim, falava: me dá meu cartão do hotel aqui. Que horas que a gente tem que estar aqui? Eu falava: tal hora. Aí falou: então tá, tal hora esteja aqui no saguão. Entrava dentro do quarto dele. Quantas e quantas vezes eu fui. Ele não batia, não conversava comigo. A gente não conversava durante horas. Era treinamento. Por quê? Porque quando a gente está sozinho, a gente cai em si. Eu no quarto, sozinho, experimentava coisas. Aí nesse dia no avião, a gente eu falei assim: pastor Cláudio, aqui, eu já fui nesse Beach Park. Tá vendo esse toboágua aqui? O nome dele é Insano. Sabe o que ele falou? Insano, igual você. No avião. No avião. O pessoal, ele fala normalmente, né? Querido. Tá. Comigo ele fala: insano, igual você. Aí eu fiquei assim e tal. Ele falou: tu viu o que tu fez com a tua família, rapaz? Olha o que você fez com o teu ministério. Olha quanta gente está desistindo da fé por causa de você. Tu é um insano, rapaz. Eu fiquei assim, e as pessoas, ele falou tão alto que as pessoas ficam olhando assim para mim. Me deu vontade. Hoje eu teria coragem. Na época eu não tinha, eu estava devendo tanto que eu não tinha. Se fosse hoje eu falasse assim: maconha. Hoje eu falaria: é maconha. Ele fuma maconha. Maconha. Tá doiado. Na época eu não tinha coragem. Eu fiquei assim, e as pessoas até olhando para mim assim, ó. Olha para mim. E eu fui pensar. Depois de um tempo, a Lília, nas suas lutas, eu sei que ela enfrentou muitas crises. Você vê hoje a Lília adorando a Deus, porque a Lília hoje é uma mulher plena. Você vê a Lília hoje falando sobre adoração. A Lília orou muito, Lília chorou muito. Mas a Lília é ser humano. Chegou uma hora que ela não tinha mais o que fazer. Lília continuou no evangelho, continuou na igreja, continuou firme, continuou trabalhando, sendo produtiva. E eu lá com o pastor Cláudio. Até o dia que chegou, eu estou correndo aqui com o assunto, chegou entre todo tratamento, chegou o dia que a Lília queria separar, queria o divórcio. Ela resolveu separar, porque ela começou a gostar de um rapaz, começou a se interessar, talvez se apaixonou, talvez não. Ela já me falou, se apaixonou por um rapaz. E tem coisas que só acontecem comigo. Só comigo. Tem umas coisas doidas que só acontecem comigo. Ela se apaixonou por um cara, o nome do cara, Ricardo. E como o cara era altão, chamavam... Não sei como é que vocês podem rir de um negócio desse, gente. Só vocês mesmo para rir de um negócio desse, não curte família. Ela se apaixonou por um cara chamado Ricardo. E aí a Lília começou, porque ela não queria ficar em pecado, resolver a nossa situação, para seguir em frente. Aí, pastor Cláudio, eu cheguei, quando a Lília falou: Marquinhos, a gente tem que separar, eu quero divorciar, tal, não sei o quê. Eu cheguei e falei assim: pastor Cláudio, a Lília quer separar. Porque nesse tempo todo, tinha as pessoas que estavam dizendo, mas tinha sempre as pessoas que estavam dizendo, fica firme, Deus pode restaurar, Deus vai. Gente orando. Eu falei: a Lília quer separar. Aí o pastor falou: quer?
Falei, quer? Ele falou, rapaz, nem ele esperava isso. Ele falou, pô, pensei que ela estava mais domada, sabendo que você estava comigo. Falei, tá não, ela quer separar, tá gostando de outro cara. Ele falou, ih, lascou. Falou, aí, casa caiu pra você. O pastor falou assim mesmo. Eu ficava olhando o pastor Cláudio e falava assim, gente, acho que esse camarada me odeia, tá brincando comigo. Ele tá querendo... Aí ele falou assim, Marquinhos, dá o divórcio. Dá o divórcio. Eu falei, dá o divórcio? Ele falou, dá, ué. Você vai obrigar ela a ficar casada contigo sem querer? Dá o divórcio, só que tem um detalhe, não paga. E quando você for conversar com ela, fala exatamente o que eu te falei. Ele disse assim, olha, ela vai falar com você sobre divórcio, vai falar sobre um advogado que ela já arrumou, e ela vai falar com você assim, olha, ficou em tanto, vamos rachar isso aqui. Quando chegar nessa hora, fale exatamente o que eu falei aqui. Fale assim, Lília, eu te dou o divórcio, mas eu não pago. Porque Deus perdoa o adultério, mas Deus também odeia o divórcio. Deixa o peso do adultério comigo e fica com o peso do divórcio para você. Vamos equilibrar. Ele falou, fala com ela. Cheguei e falei exatamente para a Lília. Ela estava com tanta vontade de separar que ela foi na academia que eu frequento, levar as coisas lá. Ela falou, Marquinhos, estou tentando falar contigo, não consigo. E tal, aqui ó, e tal. Aí quando chegou na hora, ela falou o valor. Eu falei, Lília, eu dou o divórcio, mas eu não pago. Falou, por quê? Que ele falou, ela vai quicar. Aí eu preparei, falei, Lília, porque Deus perdoa o adultério, mas Deus odeia o divórcio. Deixa o peso do adultério para mim, fica com o peso do divórcio para você. A Lília falou, ok. Porque tem uma coisa que a gente precisa saber sobre mulher. Nós homens, a gente precisa saber sobre mulher uma coisa. Mulher ruim, hein, gente? Mulher quando resolve ser ruim, você pode observar, homem quer terminar relacionamento, o homem faz uma volta, homem para terminar relacionamento. Poxa, você é melhor do que eu, você é boa demais para mim. Mulher não, mulher fala, não quero mais você não gosto. Por quê? Não gosto de você. Não quero. Você pode observar, o homem que não está preparado para levar fora, o homem não está preparado não. Mulher, ela está mais preparada para dar fora também. Você pode observar, você encontra um homem que você encontrou bem casado, estava gordinho, com substância, aí você encontra ele magro andando assim, ó. Aí tu fala, o que aconteceu? Aí ele, separei. Tu encontra uma mulher de leg, mais magra. Você fala, o que houve? Separei. Essas mulheres são ruins. Não brinca não. Não brinca não. Eu tô falando, ó. Aí pronto, a Lília seguiu. Eu continuei, mas o tempo foi passando. Eu preciso dar um ápice aqui, um destaque aqui, uma coisa que aconteceu. Depois de um tempo, o pastor Cláudio falou assim, Marquinhos, para que Deus restaure a tua vida, você precisa tomar alguns protocolos. Já tinha roubado meu carro, já estava trabalhando com ele, ganhando por semana, já vendi os DVDs dele, minha honra já estava no lixo. Ele falou, agora você precisa de fazer uma coisa, você precisa controlar os teus hormônios. Tu tá solteiro? Tu gosta de mulher, não gosta? Falei, sim. Falou, então, eu vou arrumar um médico para te medicar. Chegou o doutor Daniel, que é meu amigo hoje, pastor Daniel. Falou, muito prazer, eu sou o doutor Daniel, eu sou ginecologista. E ele botou um ginecologista para cuidar de mim. Pô, só vocês que riem, né? Sério? Botou um ginecologista. Falei, qual a sua especialidade? Ginecologia. Eu falei, o que é isso? Falei, nem vem com toque. Nem vem. E ele começou a me medicar, me dando remédio para dormir, me dando inibidor de libido, remédio para você ficar. Eu acordava de manhã, não era ninguém, assim, se é que vocês me entendem. Acordava, falava, estou sentindo minhas perninhas, não estou sentindo meus bracinhos, eu não estou sentindo nada. Minha mãe falava, meu filho, você está tão calmo. Eu falei, tudo em mim está calmo. Eu era a calmaria em pessoa. Só que eu fui sendo tratado, a Lília sendo tratada, e Deus foi agindo. Mas Satanás não deixou de ser diabo não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive picos de depressão. Por quê? Porque quem cai, quem é o culpado da queda,
fica com remorso. Você faz uma contabilidade. Quando você não é culpado, você tem algo a seu favor. Eu não sou culpado. Agora, quando você é o responsável, quando eu comecei a olhar, desde o momento que eu tinha conhecido a Lília, o que Deus tinha feito conosco, como Deus tinha nos abençoado, como Deus tinha prosperado nossa vida. Nós tínhamos uma filha linda, e por causa de momentos de prazer eu tinha colocado isso tudo em xeque. Eu ainda tinha um remorso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, é muito sério, eu estou falando na internet. Eu posso mais ou menos precisar como é que é a mente de um suicida. Eu vou falar uma coisa para vocês com muita honestidade. Eu creio em profeta de Deus, e muitas vezes pessoas chegaram para mim e disseram: olha, assim diz o Senhor. Eu criei e aconteceu. Mas eu confesso para vocês que eu nunca ouvi, a não ser no meu coração, ou meditando na palavra de Deus, eu nunca ouvi uma voz audível dizendo assim: Marquinhos, aqui é Deus, aqui é Jesus, aqui é o Espírito Santo tá falando. Nunca ouvi. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu ouvi a voz de Satanás. Num dia particularmente cruel, que eu estava querendo ver Sofia, a Lília tinha viajado e a minha sogra não me atendia, eu estava na depressão. O pastor Cláudio me mandou a Campo Grande pegar, numa fábrica onde fabricava os DVDs dele, pegar uma tiragem nova de DVD. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com um carro dele, uma Saveiro, e eu cheguei na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe mais ou menos, e eu aquela tristeza. E aí eu botei uma música, daqui a pouco desliguei a música, e foi dando aquele remorso, aquela coisa ruim, e de repente eu comecei a ouvir uma voz dizendo assim: eu estou no altar de Deus, vocês já perceberam que eu não tenho problema de falar de mim, então não tem por que mentir. Eu vi uma voz dizendo assim: ó, é fácil acabar com isso, acelera esse carro. Sem perceber, eu comecei a acelerar meu carro, e ali naquela altura do Guadalupe, passando por radar e tudo, eu já estava a 180. E a voz dizia, era uma voz que trazia paz. É uma paz diabólica. Por isso que eu estou falando com vocês, que eu comecei a entender a mente do suicida. Hoje Deus tem me usado para dar palavras para muita gente que está querendo desistir da vida. Eu senti uma paz, porque a voz dizia assim: ó, só dá um toquinho no carro, vai capotar e isso tudo acaba. Tua esposa não te quer, ninguém quer. E eu fui sentindo aquele, sabe, eu fui acelerando, e de repente, nada tira da minha cabeça que tinha alguém de joelho dobrado orando por mim. Porque da mesma forma que a voz falou, veio uma calmaria, e eu fui tirando o pé do acelerador. Calma, eu comecei a falar com a minha alma: calma, 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 calma. E aí eu comecei a tremer, eu estacionei o carro, e o pastor Marco da Igreja de Cristo é minha testemunha, que eu liguei para ele e falei: pastor, eu quase me matei agora, quase que eu acabei com a minha vida. Ele estava orando lá e ele disse: eu estou repreendendo o espírito de morte que está sobre a tua vida agora. Deus me falou, eu estou orando por você aqui. Satanás, ele falou comigo como se estivesse falando com Satanás. Ele no telefone comigo falou: Satanás, eu te repreendo, tira as patas dele. Foi falando assim. Eu senti aquela paz, cheguei até o meu destino e voltei. Muitos amigos que não chegaram perto de mim estavam orando por mim. O tempo foi passando. Teve um dia que foi particularmente dramático. Foi quando o pastor Cláudio uma vez me chamou. Eu almoçava na casa dele. E aí eu almoçando, pastor, já vou encerrar agora. Eu almoçando, o pastor Cláudio falou assim: Marquinhos, sentamos à mesa, já tinha o meu prato que eu já almoçava. Ele orou e falou assim: Senhor, hoje eu quero te agradecer pela minha família. Quero te agradecer porque o Senhor me deu o privilégio de ter uma família. Quero te agradecer, Senhor, por estar aqui com os meus filhos, é um privilégio. Quero te agradecer pela vida da minha esposa. E ele orou, falou. Quando ele terminou de fazer a oração, eu já fui pegar o meu prato. Ele falou assim: Marquinhos, pega o prato não. Ele me deu R$50, falou assim: vai comer sozinho? Hoje eu quero comer com a minha família. Quando ele falou aquilo, gente, foi como se uma flecha no meu coração. E aí eu fiquei sem saber. Até a esposa dele tomou um choque américo e ficou assim: Cláudio. Mas era pensado. Eu fui saindo, e quando eu fui saindo, ele falou assim: Marquinhos, quando você estiver comendo sozinho, pensa se vale a pena trocar a tua família por causa de um momento de prazer. Não precisa dizer que eu não fui comer, eu fui chorar. Isso que eu contei para vocês aqui é só um resumo de algo poderoso que Deus fez em 1 ano e 6 meses, porque esse processo demorou 1 ano e 6 meses. Eu me lembro que a gente teve uma conversa, o pastor Silas me chamou para uma conversa.
psicólogo também. Me chamou para uma conversa, a secretária me ligou e falou: pastor Silas quer conversar com você. E eu fui lá, cheguei lá, ele marcou 3 horas da tarde comigo. Começou a chegar gente e começou a atender todo mundo. E eu lá, sentado. Aí deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, deu 7. E eu quieto, e só vindo gente: pastor Silas, fulano chegou, vai. Aí eu falei para a moça assim: moça, eu acho que o pastor Silas esqueceu de mim. Ela falou: não, fica tranquilo, é que ele está resolvendo os casos mais simples primeiro. Quando ela falou isso, a minha vontade foi falei, eu vou sumir daqui correndo, porque eu tenho medo do pastor Silas. Gente, todo ser humano normal tem que ter medo do pastor Silas, não é possível. Eu me lembro que o pastor Silas uma vez estava no congresso de Avivamento Despertai. O pastor Miles foi pregar, a esposa do pastor Miles foi dar uma palavra, ela demorou mais do que devia. Ele tinha combinado que os homens entrariam, as mulheres ficariam, depois sairiam para os homens entrar. Lembra desse dia? Não deu errado porque ela demorou um pouquinho. Aí eu estava fazendo vocal, aí eu fui fazer um lanche. Só estou dizendo para você como é que eu tenho medo do pastor Silas. Eu estava só fazendo um lanche. Aí o pastor Silas deu errado, não cumpriram o horário que ele tinha estabelecido. Eu fui no camarim, aquele camarim que tem com os cantores e os músicos. Fui lá, tomei um cafezinho. Quando eu estou voltando, gente, só tem um corredor assim. Veio o pastor Silas de camisa vermelha e vermelho, e falou assim: eu quero saber quem não ouviu o que eu falei. Então, eu olhei, só tinha eu e ele, um corredor assim. Eu e ele vindo assim. Aí eu olhei para a porta do lado, senti uma porta do lado. Eu falei: é aqui que eu vou. Quando eu entrei, era um depósito de vassoura. Eu fiquei assim: eu sou uma vassoura. Ele passou aqui, eu sou uma vassoura. Eu fiquei com medo dele, fiquei. Quando eu fui para conversar com o pastor Silas falou comigo assim. Eu cheguei, ele estava conversando com o pastor Dilton. Aí ele falou assim, ele estava com 3 telefones celulares na época. Aí ele foi desligando os telefones assim, Aí falou assim: meu santo, quer um café? Quer uma água? Eu falei: não, senhor, pastor. E por dentro eu falei: eu só quero ficar vivo, só vivo. E ele teve uma conversa franca, dura e sincera comigo. Mas essa conversa foi paternal e foi libertadora. Terminei com os meus joelhos dobrados, chorando, o pastor orando por mim, liberando uma palavra profética sobre a minha vida. Gente, não me pergunte como, porque tem coisas que só no céu a gente vai saber. Deus foi virando a situação a tal ponto que nós chegamos certo dia. Eu cheguei certo dia no pastor Cláudio Duarte, pensando que é um dia como outro qualquer. Ele disse: Marquinhos, você já pode ter outro carro. Ele me deu um outro Honda. Pegou o carro e falou: agora você já pode ter outro carro. Dobra o joelho aí. Ele orou e falou assim: Senhor, o teu filho se endireitou. Restaura a vida dele agora. Restaura a família. Glorifica o teu nome. A unção que está sobre o meu ministério, eu profetizo sobre a vida dele. Ele vai falar para famílias. Ele fala isso tudo. Eu só recebi chorando. O próximo passo, ele falou: Marquinhos, você precisa casar agora. Eu falei: casar? Ele falou: é, agora você já pode casar. Ele falou: bom se fosse com a Lília. Eu falei: a Lília? Não, a Lília não me quer não. Ele falou: pois é, mas tenta, fala com ela, quem sabe. Aí eu fui, nesse inteirinho eu fui para Palmas do Tocantins, que a pastora Elisete me mandou para ser cuidado pela pastora Tânia Tereza, seminário intensivo de libertação e cura Silk. Deus tratou comigo mais no estreito lá. Aí, olha a diferença do Moriá para o Silk. Eu descobri, gente, que tinha uma quadrilha bem organizada de gente me ajudando. Para vocês terem uma ideia, lá no Silk, eu fui conversando com uma senhora tão simpática. No voo, eu vi que ela era crente, estava com a Bíblia. Aí eu falei: Pai do Senhor, ela: Pai do Senhor. E fui conversando até Palma do Tocantins, que a pastora Elisete me mandou para lá, já no período final. Aí ela falou assim comigo: para onde você vai e tal? Aí eu falei: eu vou para Palma de Tocantins, seminário. Ela falou: eu vou lá para lá também. Eu falei: que bênção, tá, uma senhora fofa, sim. Aí fomos para lá, eu fiquei lá, Deus me tratou. Quando a gente voltou, quando eu voltei para o aeroporto, ela veio me receber, chegou e falou: eu já estou com seus localizadores aqui, eu já fiz o seu check-in. Aí eu falei: a senhora fez o meu check-in? Como assim? Ela falou: deixa eu me apresentar, eu sou Sônia, você sabe que meu nome é Sônia, eu sou a líder de intercessão da Advec Sede, a pastora Elisete que me mandou aqui para tomar conta de você.
E aí ela falou comigo: Deus restaurou a tua vida, meu filho. Se prepare, porque vem um romper de Deus na tua vida. Tudo isso porque eu tive coragem de me expor, coragem de romper, coragem de me arrepender, coragem de me entregar. E aí o pastor Cláudio, nesse inteirinho todo, tudo isso acontecendo, eu fui sabendo aos poucos. Hoje eu fico sabendo de detalhes, gente que fala sobre dias que eu nem imaginava que eu era o assunto da conversa. E aí o pastor Cláudio falou: conversa com a Lília. Eu liguei para a Lília. Pastor Alexandre é diretamente ligado a isso, agora que eu vou falar. Porque eu liguei para a Lília e falei: Lília, vamos jantar? A Lília falou assim: jantar? Aí eu falei: vamos comer um japonês. Por que eu digo isso? Quem nos apresentou comida japonesa foi o pastor Alexandre, lá em Curitiba, há muitos anos atrás. Foi a primeira vez que nós entramos num restaurante japonês. Quando o pastor falou: vou levar vocês para um japonês, eu falei: não, me apaixonei. E aí a Lília se apaixonou por comida japonesa, que é a comida que ela mais gosta. Aí eu falei: Lília, vamos comer um japonês? Aí ela falou assim: vamos. Eu até falei, já estava esperando um não, eu falei: vamos? Falou: vamos. Depois ela, brincando comigo, ela fala: poxa, não estava nem aí para você, mas eu falei: pô, vou comer japonês de graça nas costas dele. Não foi, filha? Aí eu cheguei para a Lília, sentamos, comemos japonês, e conversando, e conversei sobre a vida e tal. E eu falei com ela: Lília, o pastor Cláudio falou que eu tenho que casar. Ela falou: boa coisa, você precisa casar mesmo. Você é crente, não pode ficar aí pulando de galho em galho, tem que casar mesmo. Aí eu falei: só que eu queria casar com você. Ela: comigo? Ela riu assim mesmo. Só que depois ela ficou séria e falou: ô Marquinhos, olha por quantas coisas nós já passamos. Pra gente não tem mais jeito não. E pela primeira vez eu tive a coragem de falar para a Lília algo que eu nunca tinha tido coragem de falar. Eu falei: Lília, você é uma mulher de Deus? Aí a assembleana brotou no coração dela, falou: sou. Quase que ela botou um coque aqui, sabe aquela irmã do coque? Parece uma antena de Wi-Fi que liga no céu. Falou: sou crente sim, sou serva de Deus sim. Aí eu falei: então conversa com Deus a meu respeito, e o que Deus mandar você fazer, faça. E foi o final da nossa conversa. Uns harumak que a gente comeu doce, e ela foi embora. Eu, nesse meio tempo que o pastor Cláudio ministrou, abençoou a minha vida, paralelamente eu tenho um canal de vídeo chamado Dose de Ânimo. Um vídeo que eu lancei no cemitério me projetou a nível nacional e internacional de uma maneira que eu nunca imaginava. A minha agenda, que estava sem nada, de repente fez assim, o pastor Silas já me liberou para pregar. Eu comecei a pregar, não tinha sido restaurado como pastor, mas como membro sim. Comecei a pregar. Aí eu estou lá em Santos, na igreja do pastor Natalino, na Cristo é a Resposta, pregando. Quando acabou o culto, eu voltei, olhei meu celular, tinha uma mensagem da Lília. Ela disse: Marquinhos, nem eu sei o que está acontecendo, eu estou com saudade de você. E eu, como perco amigo, mas não perco a piada, falei: e eu vou te pegar de novo. Eu estou falando de maneira bem humorada aqui, que eu estou falando de coisas muito cruéis. Já me doeu muito falar sobre isso, mas hoje eu estou tendo coragem aqui num culto público falar isso, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem nos meus sonhos mais dourados eu imaginaria que eu teria meu ministério restaurado. Nem nos meus sonhos mais dourados eu podia imaginar que eu ia ter uma agenda que hoje eu posso falar para vocês sem nenhum tipo de arrogância. Deus sabe o que eu estou falando. Eu não tenho espaço na minha agenda, não tenho. Eu não tenho como atender todo mundo. Nunca nos meus sonhos mais dourados eu fosse imaginar que eu iria pregar em tantas conferências de família. E pasmem vocês, muitas conferências de família eu dou meu testemunho porque eu quero no final, e as pessoas não sabiam. O que é isso? É Deus. Só pode ser Deus. Nunca nos meus sonhos mais dourados eu imaginei que eu pudesse ser um homem de confiança do pastor Silas. Hoje eu sou um dos evangelistas da nossa igreja, com muita honra. Que alegria eu receber uma ligação do meu pastor dizendo: olha, nós vamos inaugurar a igreja de Lisboa. O pastor Paulo Rosa falou: preciso do Marquinho aqui. E o pastor Silas: vai você, vai com a tua esposa, vai com a tua filha, vai para lá. Gente, uma das coisas mais loucas do mundo aconteceu comigo lá em Lisboa. Eu tenho que falar isso aqui publicamente. A igreja lotou tanto
que não tinha mais espaço para gente. Aconteceu isso agora em Lisboa. Você vê como é que Deus tem senso de humor. Lembra que eu falei que eu morro de medo do pastor Silas? Não mudou, não mudou, continuo com o mesmo medo, não mudou. Mas gente, a igreja lotou tanto que o pastor Silas falou: tem muitas mulheres aí. Ele ia começar a pregar, tem muita gente, mulher em pé aí, olha, homem dá lugar e tal. Aí eu estava na frente, no reservado para os pastores e tal. Aí eu falei: ô turma, vamos dar lugar aí para as mulheres que estão lá atrás, vamos, a gente que é daqui da casa, vamos dar. Eu meio que organizando ali, eu já tinha feito o louvor junto com a Lília. Aí eu falei assim para ele assim: pastor Silas, aqui na frente, porque não tinha mandado ninguém aqui. Aí ele falou: ó, aqui, pessoal pode sentar aqui. E como eu estou pregando, Marquinhos, pode sentar no meu lugar. Poxa, gente, o blazer dele estava lá, eu sentei lá. Aí, estou falando sério para vocês, estou aqui diante de Deus. O blazer dele estava aqui, eu sentei. Aí eu fiquei bem assim no blazer dele, ó. Sabe o que eu estou dizendo para vocês aqui? Pastor Silas não cuidou de mim assim porque eu sou o melhor dízimo da igreja. Pastor Silas não cuidou de mim assim porque eu era uma exponencial na igreja. Não, é porque a nossa igreja é uma igreja séria. Nosso pastor é um homem que diz que acredita na recuperação das famílias. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que milagre no campo do impossível, no campo do inimaginável, Deus pode fazer na tua vida. Você só precisa ser forte e corajoso para romper com o pecado, corajoso para fugir do pecado, porque tem que ter muita coragem para fugir daquilo que nos atrai. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu posso dizer que a minha casa é uma casa que Jesus tem prazer de morar. Você quer fechar isso para você glorificar o nome do Senhor? Uma moça que hoje é a secretária do pastor Cláudio Duarte, que eu coloquei no meu lugar, a Larissa, falou com a Sofia. Certa vez ela trabalhou na minha casa um tempo, e nesse tempo eu sabia que ela tinha secretariado, e eu fui indiquei ela para o pastor Cláudio, porque eu já não podia mais cuidar da agenda dele. A Larissa falou assim com a Sofia: Sofia, ora para Deus me dar um marido. Aí a Sofia, muito novinha, 9 anos, fez uma conta. 8 anos ela tinha. Fez uma conta e falou assim: ué, mas você não tem marido? Como é que você tem uma filha? Ela não entendeu a dinâmica. Aí ela falou assim: não, Sofia, tem que pedir a Deus para me dar outro marido. A Sofia falou: você não tem marido? Você tem uma filha. Aí ela falou assim: não, Sofia, tem que pedir a Deus para Deus me dar outro marido. Sabe o que a Sofia falou? Não, eu vou orar a Deus para Deus transformar o teu marido e trazer teu marido de volta, porque minha mãe e meu pai já tiveram separados, mas Deus restaurou a nossa casa e hoje aqui é uma beleza. Uma menina de 8 anos falou isso. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer com isso que Deus faz, que Deus pode, que Deus é poderoso para mudar a mente da gente, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente sonha. Eu tive o privilégio de ser tratado por uma igreja séria. Você está numa igreja séria. Por que eu falei sobre coragem? E agora vamos orar. Porque eu tive que ter coragem. Satanás, ele trabalha no anonimato. Satanás trabalha com chantagem. Às vezes ele chantageia a gente pela posição que a gente ocupa, chantageia a gente porque a gente não quer ficar mal na fita. Só que não se deixa ser curado por Deus vai apodrecendo por dentro, e um belo dia o tombo é gigantesco. Eu sei o que é ter a mente cauterizada. Estou falando isso em nome de Jesus aqui para vocês. Mas eu sei também o que é abrir o coração para Deus agir. Eu sei o que é mergulhar na fé. E hoje minha esposa está aqui. Eu disse tudo isso e hoje eu vejo ela sorrindo enquanto eu conto meu testemunho, porque ela sabe que Deus fez a nossa vida. Eu quero dizer que eu não sou um filho predileto de Deus. Eu estou falando sobre coragem, porque talvez tenham pessoas aqui que precisam tomar coragem de mudar de atitude, coragem de romper com alguma coisa. Não estou acusando ninguém de nada aqui para colocar no mesmo saco que eu. Não. Eu estou falando que atitudes corajosas, elas mudam a nossa história. Às vezes a pessoa nunca adulterou, mas é escrava da ironia, escrava da mágoa. Às vezes a pessoa nunca adulterou, mas é raivosa, é problemática. Às vezes a comunicação está falha. Para tudo isso, Deus pode fazer um milagre. E tudo que Deus vai fazer passa por pessoas. Eu quero que você tenha coragem de procurar seus pastores. Abra o seu coração. Satanás, ele detesta
detesta quando você confessa. Ele odeia, sabe por quê? Que quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia, e Ele tem que tirar as patas da tua vida. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê coragem. Hoje eu falo de peito aberto. Deus fez na minha vida e pode fazer na vida de qualquer um que abrir o coração. Antes disso, quem está com a sua família aí perto? Pastor Alexandre vai vir aqui. Todos os pastores, ele vai conduzir esse momento. Mas eu quero que antes você faça duas coisas. Diga duas frases. Eu tive que dizer essas frases muitas vezes, e ainda digo muitas vezes. Essas frases têm o poder de mudar um cenário. A primeira, a Bíblia diz que lança fora todo medo, o verdadeiro amor. Então, se você puder, está com a sua família aí, não perca a oportunidade. Diga: eu te amo. Eu te amo. Te amo, filho. A segunda frase, tem muita gente aqui precisando dizer, e tem muita gente aqui precisando ouvir. Talvez você na tua casa também está precisando dizer e está precisando ouvir. Então, como quem vai ouvir vai dizer e quem vai dizer vai ouvir, todo mundo vai ficar bem na fita. Diga: me perdoe. Não é para discutir relação, não. É me perdoe. Porque onde há perdão, há cura. Onde há perdão, há renovo. Onde há perdão, a presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo 133, no versículo 3, que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero declarar que você vai entrar no céu com a tua família. Eu quero declarar que Deus vai restabelecer a comunicação. Eu quero declarar que Deus vai colocar na tua vida pessoas como colocou na minha, da Lília, pastor Cláudio, pastor Silas, Eichla, Cassiane. Deus vai colocar gente que vai te ajudar. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa peleja. Com Deus você é a maioria e você pode vencer. Não se entregue. Não se entregue. Tenha coragem. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família.